Desde que surgiu, a escola pouco evoluiu e temos o desafio de adequá-la à cultura dos dias de hoje. Para isso, é necessário levarmos em consideração que cada estudante tem o seu próprio ritmo de aprendizagem e que as aulas centradas na transmissão de conhecimentos não favorecem a todos esses estudantes. Em tempos de pandemia, essa necessidade de adequação torna-se mais relevante, uma vez que mudamos os espaços onde a aprendizagem acontece, abandonamos as salas de aulas presenciais e fomos jogados num ambiente digital, onde as nossas práticas, tidas como tradicionais, não podem ser aplicadas como estávamos acostumados. Estamos num século em que a inovação é uma das palavras-chave e a educação precisa se adaptar para responder às necessidades desse mundo hiperativo e hiperconectado. Frente a esse desafio, a tecnologia surge como aliada para impulsionar uma educação disruptiva que necessita de diferentes abordagens para a aprendizagem. A utilização das tecnologias nos dá acesso a recursos educacionais importantes, como os dados que recolhemos. Os dados computacionais que recolhemos durante as dinâmicas que realizamos nos trazem quase em tempo real informações que nos permitem adaptar as nossas abordagens pedagógicas. Como podem perceber, estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa educação. Hoje podemos desenvolver um ambiente escolar onde o ensino presencial e o online se complementam. É possível que pós-pandemia não tenhamos mais uma educação só presencial. Teremos momentos presenciais e momentos online à distância. Assim, temos que aproveitar essa oportunidade que emerge na nossa sociedade e devemos adaptar nossas práticas pedagógicas para este contexto. Vamos começar por aceitar que é o aprendente o ator principal do seu processo de aprendizagem. Vamos aceitar também que o papel do professor muda nesse processo. Agora, deixamos de ser simples transmissores de conteúdos para nos tornar agentes motivadores destes aprendentes. Precisamos abandonar esta abordagem vertical de ensino para nos misturarmos numa abordagem mais horizontal. Devemos transformar a escola com a sala de aula centrada nos conteúdos ou nos professores, que até podem usar tecnologias como quadros brancos interativos, dispositivos móveis, jogos, gamificação, mundos virtuais ou ambientes virtuais de aprendizagem para uma escola com aprendizagem centrada nos estudantes, com todos tendo acesso a dispositivos eletrônicos, conteúdos digitais e programas de forma personalizada através dos seus próprios ambientes pessoais de aprendizagem. Só assim formaremos estudantes preparados para o mercado de trabalho do século XXI, onde competências como criatividade, comunicação oral e escrita, bem como a capacidade de trabalhar em equipe, são fundamentais para o sucesso desses estudantes. O título escolhido para o público foi Como você avalia seus conhecimentos e hábitos em saúde? O nosso projeto tem como intuito avaliar uma intervenção digital, que no caso é o Instagram, na melhoria de saúde e bem-estar dos jovens adultos. Escolhemos essa rede social devido ao Instagram ser utilizado por diversos órgãos que são referência em promoção à saúde para milhares de pessoas, como, por exemplo, o Ministério da Saúde no Brasil. Temos como objetivos incentivar os jovens a terem hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de vida e bem-estar deles, esclarecer mitos, verdades e dúvidas dos nossos seguidores. Temos como uma das metas contribuir para a prevenção de doenças ou hábitos que afetam a saúde do indivíduo, como, por exemplo, o alcoolismo, a depressão, o tabagismo, a gravidez precoce ou não planejada, entre outros temas. Dessa forma, iremos avaliar a eficácia de uma página de Instagram educativo nas mudanças de hábitos de jovens, avaliar se houve ganho de conhecimento por meio dos conteúdos disponibilizados no Instagram educativo, entre outros objetivos. Algumas de nossas inspirações são o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, o Ministério da Saúde no Brasil e a Organização Mundial da Saúde no mundo. Nosso público-alvo são participantes com 18 anos ou mais. Até o momento, nossos seguidores são principalmente adultos jovens, na faixa etária de 18 a 34 anos. A maioria reside no município de Campinas e também a maioria é do sexo feminino.
Como instrumentos para avaliação, serão aplicados 2 questionários. Iremos aplicar um questionário inicial para avaliação da aquisição de conhecimento e hábitos em saúde dos jovens que acompanharem o nosso Instagram educativo. Após 6 meses, esse questionário será reaplicado juntamente com outro questionário sobre a opinião dos participantes sobre a página. A aplicação dos questionários será online, iremos utilizar o Google Forms, e para ter acesso ao questionário, o participante terá que acessar o perfil do @jovensideias pelo Instagram. Utilizamos como referências bibliográficas artigos da plataforma PubMed, da Cielo, o Google Acadêmico, o Center for Young Human Health, e também contamos com a ajuda de profissionais da área da saúde e da área da tecnologia. Para produzir os nossos conteúdos, nós utilizamos o Canva e também temos a intenção de utilizar o Vine para a produção de vídeos. Aqui apresentamos algumas de nossas artes e temas que já publicamos recentemente no Instagram, sobre enxaqueca, sedentarismo, como lidar com calor, depressão pós-parto, bullying e atividade física. Para atingirmos o público com qualidade e difundirmos o conteúdo ao maior número possível de pessoas, temos que fazer estudos sobre marketing digital, em que aprendemos como fazer um conteúdo clean e informativo, como usar as hashtags certas e como cativar o público para ler os nossos posts. Utilizamos o próprio Instagram Insights para avaliarmos o nosso alcance às pessoas, os conteúdos mais curtidos e os melhores horários para postarmos, a fim de sempre melhorarmos a qualidade dos nossos conteúdos. Temos como expectativas influenciar positivamente os jovens, incentivar a mudança de hábitos e interagir com o público de forma ativa. Também promover saúde e conhecimento, instigar a curiosidade por nossos assuntos e aprender com outros profissionais. Por fim, gostaríamos de finalizar salientando que o contexto da pandemia em que estamos vivendo acentuou o quanto as ferramentas digitais se tornaram importantes no cotidiano das pessoas e que provavelmente nos tornaremos cada vez mais adeptos a elas. Por isso, é importante sabermos utilizá-las da melhor forma possível. Convidamos a todos a seguirem nossa página no Instagram, @jovensideias. Avaliação da eficácia de uma intervenção digital para fortalecimento do autocuidado e resiliência em pacientes adolescentes com doenças crônicas. O título para o público é Cuidando e Aprendendo sobre Problemas de Saúde. O presente projeto está sendo desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica, PUC Campinas, e pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Este é o nosso símbolo, adolescentes. Falando um pouquinho sobre a importância do projeto, trouxemos estudos de projetos recentes dizendo que 10 a 20% dos adolescentes nos países desenvolvidos sofrem de alguma doença crônica. E um estudo feito em Campinas constatou uma taxa de 19,17% de doenças crônicas entre os adolescentes. Diante desses números, nós hipotetizamos que o apoio desses pacientes, oferecendo informação, permitirá que eles assumam mais responsabilidade, resultando em melhor controle de suas doenças. O nosso projeto tem o intuito de fornecer informações sobre saúde aos pacientes adolescentes. Tentaremos motivá-los a exercerem o autocuidado e a resiliência, que, segundo nossa hipótese, resultará em melhor controle das mesmas. Então, pensamos em criar um website chamativo, colorido, sucinto, com temas interessantes. E para ficar ainda mais atrativo, pensamos em criar um app para que o jovem possa jogar. Ou seja, depois de ler o conteúdo no site, o jovem poderá responder 5 questões sobre o tema para fixar o conhecimento. Esses métodos digitais que escolhemos tornam o projeto de intervenção mais próximo da realidade digital deles. Nosso objetivo será avaliar a eficácia de uma intervenção digital
com a criação de um website e de um aplicativo para melhorar o autocuidado e fortalecimento da resiliência em pacientes com doenças crônicas. Serão convidados pacientes adolescentes portadores de doenças crônicas, acompanhados nos ambulatórios de especialidades pediátricas no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas e do Ambulatório de Pediatria da PUC Campinas. Esse é um estudo longitudinal, cujos dados serão obtidos por preenchimento de questionários antes e após a intervenção. Então, os questionários serão online, disponibilizados pelo Google Formulários, e na primeira página será apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido para pacientes acima de 17 anos, e o termo de assentimento para pacientes entre 7 a 17 anos. Serão aplicados 5 questionários, cada qual com uma finalidade. Então, os níveis de resiliência dos pacientes serão medidos pela escala de resiliência Connor-Davidson. A gestão do autocuidado será avaliada através do questionário TRACS. A autoestima será avaliada pelo questionário de escala de autoestima de Rosenberg e os riscos de uso de substâncias pelo CRAFT e sintomas depressivos pelo PHQ-9. Esses questionários serão aplicados com intervalo de meses, visando observar se as intervenções foram eficazes. Então, em relação ao desenvolvimento do website, o domínio foi concedido pela Unicamp, a plataforma utilizada será a Drupal e as referências bibliográficas utilizadas são PubMed, Center for Young Women Health e Cielo. Então, essa é a página inicial do nosso website. Na barra de menu, há 4 seções: Início, Aprenda, Sobre Nós e Contato. Deixamos o link aqui no nosso site para vocês conferirem. Na seção Aprenda, foram colocados conteúdos divididos dentro dos temas: autocuidado, curiosidades, doenças, educação, relacionamentos, resiliência e saúde. Nesse slide, nós trouxemos alguns exemplos de conteúdos do site. Após escolher o conteúdo de maior interesse, o adolescente pode clicar nele e, em seguida, será direcionado para um texto sobre o tema. Com relação ao desenvolvimento do aplicativo, as principais ferramentas usadas foram o Android Studio e Atom. A linguagem de programação é Kotlin e o banco de dados é o Firebase do Google. Aqui trouxemos algumas imagens mostrando a tela inicial do aplicativo à esquerda, a tela de seleção de conteúdos ao meio e a tela de quiz à direita. O aplicativo é fundamentado na gamificação da aprendizagem e possui cores chamativas, pontuação após o acerto das questões, ranking opcional para os adolescentes e um local no qual eles podem enviar perguntas anônimas para os profissionais da saúde envolvidos no projeto. Logo após a leitura de um conteúdo, o adolescente pode ir ao aplicativo e responder perguntas sobre aquilo que acabou de ler, de modo a fixar aquilo que aprendeu. As nossas expectativas com o projeto são ajudar no autocuidado e resiliência dos adolescentes que portam doenças crônicas, transmitir conhecimento com diversão e fazer com que os adolescentes se interessem e busquem cada vez mais por novos conhecimentos. Por fim, nós convidamos a todos para conferir nosso website e em breve o aplicativo estará disponível para download. Nós, do Neuroeducation Research Group, NRG, que se lê Energy, do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, conhecido como BRAIN, temos como missão realizar pesquisas de ponta e inovadoras com o objetivo de promover experiências ricas e significativas de aprendizagem, além de bem-estar físico e mental no contexto da educação e da saúde.